Fábio, mas todo mundo fala pra gente de tem que colocar os ovos em várias cestas, não sei o quê. Sim, amigo, mas para você colocar os ovos em várias cestas, você no mínimo precisa ter vários ovos. Verdade, boa. Senão você não tem para onde escalar. Quando falar, vamos colocar os ovos em cestas diferentes, tá, mas quantos ovos você põe por dia, amigo? E esse é o nosso primeiro episódio, onde eu estou trazendo alguém muito especial na minha jornada, que é o Fábio Ordones. O Fábio foi meu primeiro cliente de consultoria de imagem há 4 anos, ou talvez até um pouquinho mais. E o Fábio tem uma história de vida incrível. Hoje não só trabalhamos juntos, mas nós somos amigos, conheço bastante a vida do Fábio. Então eu quero que ele traga para vocês essas histórias, essas viradas de chave que ele teve na trajetória de vida dele para inspirar você na sua. E vamos falar agora sobre o currículo do Fábio Ordones. O Fábio, que é empreendedor, fundador do Metropolitano Brasil, a maior plataforma de fidelidade no setor da construção civil da América Latina. E agora já está em Miami também. Ele vai falar um pouco mais daqui a pouco para vocês. E ele conecta especificadores com as melhores empresas do segmento. Expandiu a empresa dele com filiais em quase 50 cidades brasileiras e agora nos Estados Unidos. E fechou 2024 com quase 7 bilhões de negócios fomentados no Brasil. Meu Deus, tá vendo, gente? Vai vir muita coisa boa por aí. É um belo número, né? Seja bem-vindo, Fábio. É um privilégio ter você aqui. Eu sempre sou uma pessoa que gosta muito de dar honra a quem merece honra na medida da sua honra. E você, como primeiro cliente, está estreando esse nosso projeto incrível. Maravilha, maravilha. Obrigado. Pessoal, a Marla já falou um pouquinho de mim, né? Eu, aos poucos, eu vou me abrindo e contando um pouquinho mais para vocês aqui. Não é todo dia que eu estou ali gravando podcast, gerando conteúdo, enfim, mas para mim é um prazer estar aqui dividindo esse tempo com a Marla, com você, Marla, em poder contribuir. Eu percebo que na minha jornada as coisas só deram certo e só aconteceram porque ao longo dela eu fui encontrando outras pessoas que contribuíram no meu caminho, que contribuíram com as minhas ideias, que me apoiaram, e então não pode ser diferente eu multiplicar isso. E se eu estou aqui cruzando o seu caminho de alguma maneira, eu também quero contribuir, eu também quero te apoiar, assim como um dia eu apoiei a Marla, assim como um dia ela me apoiou também, e a gente, né, vem galgando aí uma história de sucesso aí para todos os lados, graças a Deus. Então, muitíssimo obrigado pelo convite, Marla. Nós que agradecemos, verdade, Fábio. Se tem uma coisa que, quando eu me lembro de você, eu acho que é contribuir. Você é uma pessoa que, quando eu conheci o Fábio, ele me foi indicado por uma amiga e cliente, a nossa em comum, e ela me falou sobre o Fábio, que ele estava num momento de profissional muito grande em ascensão, e quando eu abri o Instagram dele, eu vi uma pessoa, e quando eu sentei com o Fábio, eu sempre falo isso, eu sentei com ele, eu falei, caramba, ele é muito mais do que o que eu estava vendo, porque lá era só o Fábio fazia, acontecia, e ninguém via esse Fábio, que de fato tem um coração enorme, tem uma história de vida incrível. Conta pra gente quem é o Fábio. Olha, esse desafio continua mesmo. Continua né? mesmo? É uma luta eterna. Mas eu também cheguei à conclusão, Marla, de que sim, nós não conseguimos nas redes sociais realmente passar o que nós somos por completo. Uhum. A gente cria um persona, a gente cria uma identidade, uma imagem que a gente quer ou tenta passar. O público compra aquilo e leva aquilo para casa. Mas por trás disso tem muito mais. Então, continua sendo um desafio muito grande para mim. Continua sendo algo complexo para eu conseguir administrar, em traduzir a minha essência, como você mesmo falou, mas eu acho que é uma jornada, né? E eu estou aqui diariamente para aprender, continuo o trabalho com você por causa disso, né? Para a gente poder continuar evoluindo, continuar aprendendo com nós mesmos, porque é uma evolução diária isso, e eu sou muito grato por isso também. Mas acho que é muito isso. A nossa vida, na verdade, ela é cíclica. Então hoje quando a gente se conheceu, você estava vivendo um desafio. Hoje você já está em outro desafio. E à medida que os desafios vêm, a gente precisa descobrir qual é a versão que a gente vai trazer para aquele momento. Conta pra gente, como que foi essa jornada sua nessa... porque eu me lembro de você contar que você tinha quebrado, você teve a questão da sua mãe. Conta pra gente um pouquinho dessa história sua de superação. Eu costumo falar, quando eu tenho oportunidade, né? Eu não tenho aquela história do pobre rapaz que era camelô e depois foi não sei o quê e construiu um império. Eu não tenho essa história. Eu vim de uma família rica, que eu posso considerar rica para a realidade do Brasil, bem-sucedida,
Meu pai era do agro, pecuarista, minha mãe tinha um grande escritório de contabilidade, então tínhamos uma vida super estável, vivíamos muito bem, mas há mais de 10 anos atrás, aí, há 14, 15 anos atrás, minha mãe descobriu que estava doente, meu pai também descobriu que estava doente, então eu tive meu pai e minha mãe adoecendo ao mesmo tempo e toda aquela estrutura perfeita, básica, familiar, ela começou a... O chão se abriu para você. Ela começou a ruir ali. Quando isso aconteceu, eu comecei a entender que eu precisava dar os passos, que eu precisava agilizar, porque todo aquele aporte, aquela estrutura econômica, familiar, social, ela não existiria em determinado tempo. Os dois estavam com doenças terminais e foi a hora que eu percebi que eu precisava dar outros passos, né? Então não é nem que eu tinha quebrado, né? Mas eu vim de uma família que eu olhei e falei, cara, hoje eu tenho isso aqui, todo o patrimônio da família foi sendo deteriorado, foi sendo comido por tudo que a gente precisava fazer para manter minha mãe e meu pai bem, né, com saúde e etc. E então, isso para mim já foi uma primeira lição de resiliência, de que existem coisas para você que é empreendedor, para você que tem algum desafio na sua vida, na sua jornada, existem coisas na vida da gente que estão totalmente fora do nosso controle. É o que a gente chama de ambiente externo. O que é esse ambiente externo? É aquilo que é fora do seu ecossistema. São coisas que acontecem do lado de fora da sua bolha que você vive e que vão influenciar. Vão influenciar nos seus resultados, vão influenciar no seu comportamento, na sua saúde, nas suas finanças. E aí eu acho que o grande desafio, a grande lição de resiliência que eu peguei ao longo desses 10 anos, que eu ainda acompanhei meus pais por 10 anos doentes, é que realmente a resiliência é algo muito forte hoje em mim. Né? Então hoje eu tenho aquela sensação de que você pode me derrubar quantas vezes você quiser. Mas eu tenho certeza que eu vou levantar quantas vezes for preciso. E a gente vai aprender uma outra coisa depois. Vai além de você cair. É a velocidade com que você se levanta. Você começa a se levantar muito rápido. Né? Então, que cair você vai. De novo, ambiente externo. Tem uma série de coisas que estão fora do nosso controle, né, Marla? Então, uma das coisas que eu mais aprendi foi a ser resiliente com essas situações. E é igual você está falando, né? A resiliência ela é extremamente importante para o empreendedor quando ele começa. Sim. Porque quando você começou como a sua jornada com o Metropolitano? De novo, uma das coisas que até eu estou vivendo isso agora, eu vou compartilhar isso com você, você tem que calçar ali muito a sandália da humildade, né? Para começar algo. Você tem que estar disposto a abrir mão de muitas coisas, sabe, Marla? E uma das coisas que eu me lembro bem é que quando eu estava dentro dessa situação com os meus pais, com a minha vida pessoal, eu estava ali, já tentava empreender, abrir uma agência de marketing, eu vi que aquilo eu não ia conseguir rentabilizar o que eu precisava. Então eu precisava de, além de empreender por esse lado, precisava de uma outra renda. Então fui atrás de um emprego. E aí eu falei, cara, vou ter que voltar para a CLT, né? Mas tudo bem. Quando eu comecei com essa busca, um grande amigo meu, da época da faculdade e tal, me indicou para conversar com alguns empresários, porque eles tinham algumas demandas de relacionamento, de ações, de eventos, de fidelidade com profissionais especificadores, arquitetos, designers, decoradores, enfim. Quando eu comecei a conversar com esses empresários, eu entendi que existia um ecossistema paralelo ao que a gente vive ali, onde o relacionamento, as boas conexões geram negócios e esses negócios geram outros resultados, né? E aí foi a hora que eu entendi essa dinâmica, comecei a atender esse grupo de empresários. E esses empresários começaram a perceber que quando a gente investe em ações, em eventos de relacionamento, em recompensas, em bonificação, em viagens de premiação, a gente cria um outro movimento. E esse outro movimento fez com que o que a gente começou timidamente aqui em novembro, dia 1º de novembro de 2015, nós vamos fazer 10 anos agora de Metropolitano, com 3 empresários, a gente criou uma tendência que se espalhou pelo Brasil inteiro e agora também nos Estados Unidos, que é os programas de fidelidade, os grupos de relacionamento entre empresários e profissionais do setor do Art Décor. E assim a gente começou. Comecei com 3 empresários, fizemos um bom trabalho, esses 3 empresários convidaram outros empresários para fazer parte junto conosco e em outras cidades ficaram sabendo, abrimos em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Mato Grosso, Paraná. Bom, com isso
Nós estamos aí já com quase 900 empresas fazendo parte do nosso programa, da nossa plataforma. O Metropolitano com filiais aí em quase 50 cidades do Brasil, então isso é um número grande. Hoje somos os maiores no Brasil, o maior programa, a maior plataforma de relacionamento do setor do Arq Decor. E agora com esse desafio da América Latina, né, dos Estados Unidos, que é a próxima parte que eu acho que a gente pode conversar sobre também, né? Com certeza. Enquanto você falava, me veio inclusive que acho que antes de se falar tanto, porque hoje que a rede social veio e trouxe muito, mas é como se você de fato tivesse criado uma comunidade. E naquela época a gente não falava sobre comunidade, sobre criar esse relacionamento, nem se falava tanto em experiências. Marla, eu vou ser muito franco com você. Quando eu comecei a criar essa comunidade, eu nem sabia que eu estava criando uma comunidade. Eu comecei, o senso de comunidade, a vontade de unir as pessoas, de juntar todo mundo ali, olhando para o mesmo propósito, sempre existiu dentro de mim. Quando a minha empresa foi crescendo, a gente já fazia isso também, mas eu não tinha percebido ainda que eu era um gestor de comunidades. E no final das contas é isso que eu sou. Independente do segmento, da área de atuação, eu sou um gestor de comunidades, eu sou um gerador de comunidades. A minha empresa é uma comunidade, é um ecossistema que a gente tem que gerir. A relação com o nosso cliente, a relação com o público, a relação do seu ecossistema de amizades é uma comunidade também. Então, realmente, independente do movimento de redes sociais como é hoje, eu já sentia isso, né? A minha grande dificuldade, que foi quando a gente começou a conversar, era de conseguir posicionar em todos esses lugares. Em todos esses lugares, transitar em todos esses lugares, passando um perfil, uma identidade de uma imagem que se conectasse com quem eu realmente sou. E aí é onde entra Marla Esteves, né? Entramos na jornada do Fábio e vivemos toda essa jornada aí realmente incrível. E Fábio, o que você, qual foi o seu maior desafio durante essa jornada? Vamos para a gente fechar a parte do Brasil. Quais foram os seus maiores desafios e o que você fez para superar esses desafios? Olha, o meu maior desafio no começo da minha jornada aqui no Brasil foi realmente eu conseguir transmitir quem eu era, qual era o meu projeto, qual era a minha intenção, qual era a minha vontade de realização com aquilo. E óbvio, transmitir confiança, seriedade, quer queira, quer não. Hoje eu tenho 38 anos, isso começou, eu tinha 28, né? Então assim, é muito novo, então ainda aquele desafio das pessoas darem crédito a uma pessoa nova, né? Aquela coisa, no início era só um sonho, né? Era só eu e um sonho, loucura, né? Então assim, esse cara é louco, essa ideia dele não vai pra frente. Eu já ouvi muitas coisas, eu acho que você que está aqui assistindo a gente já viu ou ouviu algo do tipo, é muito louco, não vai pra frente, esse povo que sobe rápido demais, cai rápido demais também, quanto maior o voo, maior a queda, tá roubando, né? Porque é inadmissível o enriquecimento, né? Pro brasileiro... Não fomos programados para isso. Exatamente, assim, é inadmissível o crescimento e enriquecer, né? Então existe uma aversão a geradora de riqueza. E isso é algo muito complexo, porque quem gera riqueza gera emprego, gera oportunidades, movimenta o mercado, né? Então não falta gente do lado de fora na vida da gente para poder apontar de uma outra maneira. E isso mexe com a gente, isso mexe com o nosso âmago, isso mexe com o nosso emocional. E aí, como que a gente lida com essas situações? Como que a gente se comporta perante essas situações? Como que a nossa imagem é transmitida dentro de um cenário como esse? Né? Então, eu posso dizer que esse era o meu maior desafio, sabe? E gerir todas essas coisas na sua cabeça. Gerir todas essas coisas da minha cabeça e conseguir transmitir para o mercado, para as pessoas, para a sociedade, a imagem correta que fizesse sentido, sem isso ser uma máscara falsa, frágil, que cai, porque nada que não é real se sustenta por muito tempo. Sim. Então, eu posso dizer que esse foi o meu maior desafio da época. E, inclusive, quando a gente fala da consultoria, é algo que sempre me chamou atenção e eu até gosto de trazer isso sempre que a gente tem oportunidade. Sim. Eu gostaria que você deixasse para os nossos espectadores, porque sempre chega para mim clientes homens que têm, de certa forma, sua autoestima abalada. Seja pelo que ouviu dos pais lá atrás, seja pelo que ouviu das esposas, das namoradas, ou da vida no geral. E você é uma pessoa que não tem problemas em falar que, de fato, isso afetava você e o quanto
quanto isso, como foi essa virada de chave no sentido de que você saber de fato quem você era, aquilo que você carregava e você impulsionar isso, usar isso a seu favor? Marla, é tão engraçado. No universo masculino, nem se admite ter problema de autoestima. Então, não é que a gente tem dificuldade de expor que a gente está com a autoestima baixa. Uma coisa. Não, eu não tenho nem o direito de. Então, assim, eu não posso ter autoestima baixa. Só que a autoestima baixa, ela, às vezes as pessoas linkam com a estética e tal, mas, sinceramente, não tem a ver com isso. Qual que é a minha percepção sobre isso? Ela é muito simples. A partir do momento que você está ali com um desafio no trabalho, com um problema no seu relacionamento, na sua família, com amigos, qualquer coisa que você olha e fala, cara, eu acho que não dá para resolver isso. Aquilo é autoestima baixa. Não tem a ver com, não estou me sentindo lindo. Não é isso. Autoconfiança. A baixa autoestima é nada mais, nada menos do que a incapacidade momentânea, naquele momento, que pode se prolongar ou não, de confiar em si mesmo. De confiar no que você consegue fazer. Vai além da estética, vai além da imagem, vai além da beleza, não tem nada a ver com isso. Tem a ver simplesmente com você conseguir olhar, entender que você é capaz de fazer aquilo, de que você é mais, de que você pode mais, né? Então acho que isso é um ponto assim muito, muito marcante para mim, quando eu entendi que às vezes que eu não conseguia fazer algo era simplesmente por uma questão de autoestima. Autoestima de um cara que nunca foi um problema. Autoestima para mim, de novo, não tem a ver com beleza, mas eu sempre fui muito confiante, eu sempre fui muito engajado, eu sempre dei um passo à frente, sempre arrisquei, e então isso é um sintoma de quem tem autoestima alta. Só que todo mundo tem um teto, e é esse teto aqui que a gente tem que romper. O que é esse teto? É o fato de que você hoje está aqui, você já alcançou aqui, aí você fala, não, tem que aumentar o teto. Aqui já tá bom, já alcancei, então mais do que isso aqui eu não posso. Né? Um dia eu estava conversando, fazendo uma mentoria, né? Eu faço um trabalho de mentoria com o meu próprio time. Né? Antes eu fazia isso informalmente, agora eu faço horários agendados e tal, na ideia de compartilhar um pouco da minha jornada, né? E ver onde que eu posso contribuir com as pessoas que trabalham hoje na minha empresa, que são quase 100 pessoas hoje. E aí, uma coisa engraçada que eu ouvi de um dos nossos colaboradores, porque eu fiz algumas perguntas, né? Eu perguntei... quem era a Marla de alguns anos atrás, quem é a Marla de hoje e quem que é a Marla quer ser daqui 3, 4, 5 anos. Para eu entender onde essa pessoa quer chegar e onde que eu consigo ajudar ela ali, né? E aí uma das pessoas que trabalha comigo falou, olha, hoje eu tô com minha vida assim, tô muito satisfeito, tá muito legal, quero trocar meu carro e tal. Assim, eu não penso em ter uma Land Rover, uma BMW, mas eu trocar por um carro melhor. Aí eu... Por quê? Por que você não pode almejar aquilo? Por que você nem se dá o direito de colocar isso no seu mural da vida extraordinária? Por quê? Sonhar grande ou pequeno é o mesmo trabalho, dizem. Autoestima. Autoestima, né? Verdade. Então, acho que Jorge Paulo Lemann que falou essa frase, né? Sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. É isso aí, né? Se eu tiver errado, mas eu acho que é Jorge Paulo Lemann. Me corrijam depois, tá, gente? Não vou saber. Mas isso me faz lembrar muito também, esses dias eu atendi uma empresa, eu atendi os funcionários, na verdade. Eles tinham um produto de alto ticket e eles queriam, contrataram os profissionais que iam vender esse produto, mas eles queriam trabalhar gestão, não sei o quê, trabalhar um monte de coisas. Eu falei, se você não aumentar o teto de merecimento desse profissional, quando ele vender o primeiro imóvel e a primeira comissão que ele receber, ele vai bugar a cabeça, ele não se sente merecedor de ter aquela comissão toda e ele vai se sabotar tanto que ele não vai vender mais nenhum imóvel. Então é muito sobre isso. Sem crença de merecimento. Se você não ampliar esse teto de merecimento, a sua capacidade de falar, por que não? Por que eu não posso ser o maior vendedor, vender o maior imóvel? Qual que é o problema que a gente tem nisso? E realmente é sobre esse ponto. Eu vou sentir que eu posso
que eu sou confiante o suficiente que eu vou dar conta. Então é muito legal essa parte que você faz sobre o contribuir, porque é isso que eu estou falando desde quando eu comecei aqui, esse lado do Fábio que realmente contribui. E eu quero aproveitar, obviamente, dos seus conhecimentos aqui, Fábio. O que você me atribui, como você consegue gerenciar? Porque a gente sabe que a maior dor de um empreendedor que hoje está começando é a gestão. Como que o Fábio consegue gerenciar tantos negócios? E hoje a gente vai entrar para finalizar a parte de Miami, mas como você gerencia tudo isso e ainda agora estando fora? Como que é tudo isso? O primeiro tópico que a gente conversou responde também o segundo. Essa mesma certeza, autoconfiança, autoestima que faz a gente romper essas barreiras, seguir esses caminhos, também é essa mesma autoconfiança que me faz ter a tranquilidade de delegar funções. Boa. Porque quando você não delega para alguém, ouça isso. Poderosa essa chave. Quando você não delega para alguém, não é porque você não confia nesse alguém, é porque você não confia em você. Você não confia em você mesmo a ponto de que se você delegar para esse alguém e isso não der certo, você não tem a capacidade de entrar lá, reassumir e resolver? Olha que louco isso. Forte, hein? Não é. Delegar não tem a ver com confiar nos outros, tem a ver com confiar em você mesmo. Forte. Hoje eu tenho a tranquilidade em delegar, eu tenho um corpo diretor na empresa, são mais de 100 funcionários trabalhando, desde colaboradores externos, a equipe interna também, um prédio com uma infraestrutura de 1.000 metros quadrados de área operacional para a equipe trabalhar. E se não houver, Marla, se não houver a minha autoconfiança em saber que eu posso estar em outro lugar e que eu posso confiar nessas pessoas que estão aqui comigo, eu não posso estar lá, eu tenho que ficar aqui. Aí você se torna o eu presa. Exatamente. E aí é onde você para de escalar, você para de crescer, você para de prosperar e, consequentemente, você não atinge a tão sonhada vida abundante que você tanto quer. Não cheguei na minha vida abundante ainda, hein? Mas a gente chega lá. A gente né? Essa é a jornada. Exatamente. Essa é a jornada. Aproveitando esse ponto, Fábio, também, qual é a sugestão, orientação que você daria para aquelas pessoas que está crescendo e precisa escalar? Além de delegar, porque esse é o papel da liderança realmente. Você já faz esse papel muito bem. Treina o seu colaborador para que ele possa fazer o papel dele. Está tudo muito bem estabelecido. Mas como escalar? Como você conseguiu escalar? Olha, eu trabalho com serviços, mas eu posso dizer que isso serve para produtos, isso serve para serviço. Todo mundo que reza para 2 santos não consegue milagre nenhum. Sabe por quê? Pode reparar, para você escalar, né, você já sabe disso, você também empreende na área do online, então você já sabe que você não pode ter uma esteira com 1 milhão de produtos diversificados e tal. Você precisa escalar determinados produtos, a sua especialidade. Então, o segredo para escalar é foco, energia e multiplicação em uma frente. Quando eu entendi que o Metropolitano era um produto escalável, eu tinha uma revista, eu tinha agência de publicidade, eu fazia eventos, meu amigo, eu fazia coxinha para vender, qualquer coisa eu fazia se desse um pouco de dinheiro. Só que eu estava rezando para quantos santos aí? Eita, qual milagre que eu ia conseguir? Quando eu entendi, eu tive que tomar uma difícil decisão. Eu tive que cancelar contrato com clientes que eu fazia assessoria de marketing, porque eu não ia poder dar atenção para eles. Eu tive que parar com a minha revista, eu tinha uma revista voltada para a área de arquitetura, tirar fotos de projetos e tal. Isso era a minha receita recorrente ali. E jogar 100% das minhas energias nesse produto, para ele escalar. Fábio, mas todo mundo fala pra gente tem que colocar os ovos em várias cestas, não sei o quê. Sim, amigo, mas para você colocar os ovos em várias cestas, você no mínimo precisa ter vários ovos. Verdade. Boa. Senão você não tem para onde escalar. Quando falar, vamos colocar os ovos em cestas diferentes, tá, mas quantos ovos você põe por dia, amigo? Porque se for depender da vida da galinha, é um só por dia. Né? É sobre isso. Salvo raras exceções. Isso me lembra traz novamente a questão do posicionamento. Quem fala para todo mundo, não fala para ninguém.
Então, realmente, eu vejo muito essa dificuldade nas pessoas. Elas querem crescer, querem escalar, mas estão apegadas em coisinhas que quando elas não param para ver que aquilo que está, de fato, dispersando a vida delas. Exatamente, né? Eu vejo muitas pessoas falando, eu tenho 2 empregos. Eu tinha uma pessoa que trabalhou comigo, que hoje ela não trabalha mais, e nós que desligamos essa pessoa. Só que assim, sabe quando a pessoa é empreendedora nata? Sim. Ela já tinha um produto dela que ela vendia, o produto dela já era um sucesso, as pessoas gostavam e tal, mas ela não podia sair do emprego que ela tinha lá comigo, de receber X mil reais por mês, porque aquilo estava garantido. Uhum. Famosa gaiola de ouro. É a gaiola de ouro, né? Nem eu queria que a pessoa ficasse presa ali, nem eu queria. E ela não ia produzir, performar, crescer e evoluir no meu negócio junto comigo, por um motivo muito simples. Porque o coração dela e a energia dela estavam em outra coisa. E aí, a gente tem que tomar uma decisão pela pessoa. Aí, encerramos nosso contrato com ela, desligamos e tal. Feliz da vida, até onde eu sei. O produto dela está funcionando, ela está começando a ter uma demanda maior. Financeiramente, está melhor do que estava quando estava comigo. Mas enquanto ela estava ali comigo, tentando vender o produto dela e ao mesmo tempo trabalhando comigo, ela nem me entregava tudo que ela poderia ou que eu precisava. E ela nem se dedicava tudo que ela poderia ou tudo que o negócio dela precisava. Então, acho que uma das primeiras coisas de quem vai começar a empreender, se você está nesse momento, cara, toma uma decisão. E aí, a famosa frase antiga que eu falo, você banca essa decisão. Você sabe muito bem como é que é isso, porque você tomou essas decisões na sua vida. Sim. Senão, imagina, então você vai estar lá ainda fazendo 2 coisas, vivendo 2 mundos totalmente diferentes, no qual um só te dava segurança financeira, mas você se sentia zero pertencente. Onde que você ia chegar com isso, Marla? Exatamente, de realização, isso me lembra muito a advocacia, porque quando eu me encontrei na consultoria, as pessoas, por que você não fica na advocacia? Ainda mais que a gente estava vindo para uma pandemia, aquilo pelo menos te dá uma segurança. Eu falava, gente, eu consigo enxergar isso, é como se eu estivesse tentando dar um passo com uma perna aqui e outra aqui. Então uma perna tenta ir para cá, a outra tenta ir para cá, e aí você começa a desequilibrar. E não adianta, se você não delega energia completa para aquilo, nunca vai. Tudo que você foca, expande. Marla, e como que seria a percepção do mercado, vamos falar de mercado, do cliente, do cara que pega e te paga? Se, olha, não, ela é advogada, não, mas ela faz consultoria de imagem e tal. Ou seja, você não deu certo na vida, você está tentando para todo lado. Então você está dando só tiro, né, amiga? Exato. E está querendo me cobrar isso, não vou te pagar. As pessoas não confiam em quem... Porque isso demonstra, inclusive, essa autoconfiança que você estava falando. É como se eu não acreditasse no meu produto, no meu serviço. Olha, eu não acredito muito em mim, por isso que eu tenho 2 empregos. Eu vou ficar aqui para garantir. Mas compra de mim. Não vão comprar, Marla, não vão comprar. Já vieram muitos clientes para mim nesse formato, em que a pessoa queria ir, mas ela não tinha coragem, porque vai que eu vou e não deu certo. Vai que você vai e dá certo. Exatamente. É muito sobre isso. E aí entra mais uma vez o ponto que a gente começou falando sobre você. Eu acho que é nato seu, mas também é parte de uma gestão e liderança. Enxergar que o outro, às vezes, poderia estar te dando mais e não está dando por isso, e falar para a pessoa, você pode mais, mas não aqui comigo. Sou vilão, viu? Eu não saio de herói, não, tá? Eu não saio de herói. Eu consigo. Não saio de herói a gente que está do outro lado... Um dia eu vou conseguir fazer isso e a pessoa entende, nossa, gente, ainda bem que o Fábio... Não, ele vai falar, ainda bem, não precisava de mim, eu não precisava dele mesmo. Mas a gente olhando enquanto empreendedor, eu vejo isso como gestão, porque muitas pessoas ficam com esse profissional que, como você disse, não entrega tudo que você precisa e nem vai viver o sonho dela. Exatamente. Então, quando você libera o outro, ele vai ser feliz e você vai botar alguém, você entra até na cultura do negócio. Sim, não existe nada pior, ou não existe ninguém pior do que improdutivo do que alguém infeliz. Verdade. Não existe nada menos produtivo numa empresa, num negócio, do que uma pessoa infeliz. E funcionário feliz não é funcionário que se entrega fliperama, não. Qualquer ser humano feliz é feliz se estiver fazendo o que gosta, se estiver amando o que faz. E existe uma diferença muito grande entre fazer o que se ama e amar o que se faz. Fazer o que se ama é o seu sonho de ser astronauta. Amava a ideia de ser astronauta. Verdade. Amar o que se faz é entender
o que existe ao seu redor, o que existe ao seu alcance, o que existe de possibilidades. E aí sim, você olhar e falar, cara, estou fazendo isso e eu amo fazer isso. Cara, eu amo o meu trabalho. Eu amo o que é a minha empresa. E sabe como é que eu descobri que eu amo? Que até quando eu não estava ainda ganhando, não tinha grana ainda, não monetizava, eu nem percebi o cenário que eu estava, porque eu estava tão feliz fazendo aquilo, vendo as coisas acontecendo, se realizando. Marla, que para mim, eu estava realizado. Óbvio, né, que amor não enche barriga, mas você usou o que foi tinha. o pontapé inicial. Eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha. Isso me chamou atenção no início da E sua eu história. amei isso. Eu amei a situação que eu estava. Eu tenho amor pelo que eu faço e eu tive amor pelo que eu fiz. Isso é amar o que se faz. Fazer o que se ama. Meu amigo, eu queria montar um quiosque na praia, vender água de coco. Ia ficar lá. Na minha ideia, né? Eu ia ficar sentado, né? Dá o coco, passou, pegou. Mas isso não vai me trazer realização. Sim. A gente precisa. Então você começa a entender o que tem para ser feito. Isso me chamou atenção no início da sua história, exatamente, quando você começou a contar que você foi puxando por uma coisa aqui e outra ali, até que você chegou nesse ponto. Sim. É sobre isso, você usar o que você tem disponível, em algum momento a roda gira. E aí a roda do Fábio girou, tudo começou a dar certo, o Fábio cheio de sucesso aqui no Brasil, e o Fábio ama tanto o que faz que resolveu começar novamente, porque de certa forma é o começar novamente em um novo país, novas regras. 100%. Quero muito saber sobre isso, quero que você traga para as pessoas. Eu tenho cada história para te contar. Nós levamos a empresa para os Estados Unidos agora recente, né, no início do segundo semestre. Eu fui para lá agora em julho e em junho. Mas desde janeiro eu estava indo todos os meses já, preparando, visitando possíveis clientes e tal. Marla, hoje eu falei isso com uma pessoa e eu vez ou outra toco nesse assunto porque é o que mais me perguntam, né? Mas assim, Fábio, e aí, como é que tá lá? Qual que é a maior lição? O que você está tendo maior dificuldade? Eu falei, cara, a maior dificuldade é calçar de novo o raio da mesma sandália da humildade que eu tive que calçar 10 anos atrás. Quando você já estava bem. Nossa empresa aqui é um sucesso, a galera marca horário para falar comigo, se alguém me dá um não, eu compro essa briga. Eu falei, esse cara ainda vai ter que vir atrás de mim, né? Aquele ego, aquela coisa, né? E aí você vive isso no mundo, no mundo business, você vive isso 100% do tempo. E aí eu chego num lugar onde ninguém me conhece. Só mais um. Eu só sou mais um. Eu saio da alta sociedade para ser um classe média que ninguém conhece. E tudo isso mexe muito com a gente de novo. E mais, aí vem o propósito. Sabe por quê? Porque eu podia voltar para cá, eu, minha linda esposa, como você sabe, a gente teria a nossa vida maravilhosa, na nossa casa linda, dirigindo meu carro lindo, indo para minha empresa linda, participando dos eventos lindos com os meus clientes lindos e tudo certo. E aí cada vez que passa um desafio lá, vem uma coisinha aqui no ouvido e fala assim, pra quê? Volta. Larga a mão disso, pra que você está passando por isso? É só você voltar, tá tudo pronto, te esperando lá. Então pra quê? Aí eu seguro. Aí eu chego pra visitar um cliente, porta na cara, eu lá igual o vendedor de enciclopédia, com a minha pastinha atravessada, né? Toda a minha consultoria de imagem com a Marla não tá adiantando nada lá, porque o cara não tá nem aí pra mim. Não é igual brasileiro. Não, a imagem conta, mas assim, se você não é ninguém, a cultura. Eles não vão olhar pra você. Você não existe. Aqui no Brasil, você é alguém pelo que você faz ou pela família que você é? Lá é pelo quê? Lá é pelo que você entrega. Resultado. É pelo resultado. E aí não interessa quem não você é, não interessa a família, não interessa como você se veste, não interessa nada. Interessa qual que é o nível de resultado que você consegue entregar. Você entrega resultado. Agora, se você entrega resultado, lá as situações, os acordos, eles são transacionais. Eles não são relacionais. Nós fazemos uma transação. Eu te pago, você me entrega, eu sigo minha vida, você segue a sua. Assim que eu precisar de novo, a gente se conecta. Não é igual a gente que está aqui na relação de anos-luz. Essa é a minha percepção do momento. Só que eu também topei um outro desafio. Dentro do meu propósito, eu quero implementar
relações que sejam realmente relacionais e não só transacionais. Então essa cultura daqui é o meu desafio do Metropolitano Brasil, é o meu desafio para o Metropolitano USA. Né? Então, de um lado, implementar uma cultura relacional, que hoje ela é muito sensível, porque as pessoas não estão olhando muito para isso, está todo mundo muito ocupado, fazendo sabe o quê? Trabalhando muito e ganhando muito dinheiro. E não se preocupa tanto com relacionar-se. Muito perfil São Paulo. Eu preciso levar isso para lá, exato. Então eu preciso levar essa cultura da conexão real para um novo mercado. Então hoje esse é o meu propósito. E para isso eu tenho que aceitar vários e vários e vários nãos, senta naquela cadeira e espera, enfim. Então é um desafio grande isso. E eu estou nessa minha jornada lá, aprendendo com um novo mercado, aprendendo com os novos clientes e fazendo isso tudo em outro idioma ainda, porque a gente está levando, não é um metropolitano para atender brasileiros, vai atender os brasileiros. Sim. Só que nós estamos levando nossa marca para um posicionamento global. E lógico, de novo, você tem que estar pronto para os julgamentos, para as críticas, para os baldes de água fria que vão te jogar. E você ouve de tudo. Já ouvi falar que o Fábio está quebrado e foi fugido para os Estados Unidos. Já ouvi falar, até recentemente, aqui numa cidade aqui próxima, de que ele foi para os Estados Unidos para não ter que entregar o que ele tinha que entregar aqui, porque ele sabe que não vai conseguir entregar as experiências, não sei o quê, e foi para os Estados Unidos. As pessoas sempre têm que casa... denegrir a luta, aquilo que você faz. Cara, é muito cultural. Deleite-se com isso, divirta-se com isso, porque assim, coloquei minha casa à venda aqui, porque eu quero comprar um imóvel nos Estados Unidos, obviamente. Né? O objetivo é dolarizar patrimônio, né? Até com a Camila aqui, com o pessoal da Inovare mesmo. E aí a conversa no condomínio faliu. Nossa, você tá sabendo? Pois é, faliu. Ele e a esposa pegaram tudo, foram da noite pro dia para os Estados Unidos. Meu Deus. É muito difícil essa cultura. Você tem que estar pronto, Marla, porque isso vai continuar acontecendo. Ninguém chuta cachorro morto. Ninguém chuta cachorro morto. Então vão continuar te atacando porque as pessoas não entendem o propósito que você carrega no seu peito. Só você entende. Inclusive, Fábio, quando você leva todos esses nãos, escuta todas essas coisas, o que te move ainda, além do desafio, que eu sei que você gosta do desafio, daquilo que é novo, mas o que te move todos os dias? Você fala emocionalmente ou você fala num sentido de conquistas, de aquisição? Emocionalmente, o Fábio em si. Qual é a sua visão que você tem, que você fala, eu vou superar mais essa? Porque eu tenho um propósito comigo, Marla, que é crescimento de ecossistema. Acho que todos nós, a gente vem aqui nesse mundo para poder impactar, de alguma maneira, esse planeta. E a gente está aqui para poder influenciar e somar na vida das pessoas. E eu comecei a perceber que, sabe essa coisa de amar o que faz e tal, que o que mais me realiza, eu falo de coração, o que mais me realiza é eu poder impactar e fazer crescer as pessoas que estão ao meu redor. Sim, lembro dessa frase no início, quando a gente começou. E assim, isso foi ficando cada vez mais claro para mim. E eu comecei a entender que a minha responsabilidade, a minha missão nesse mundo aqui não é impactar a vida de milhões, né? Não estou aqui para ser coach de milhões e nada a ver. Mas eu tenho a missão de impactar o meu ecossistema. Então só tem um jeito de eu impactar, ajudar e contribuir na vida de mais pessoas, aumentando o meu ecossistema, a minha rede relacional, aumentando a quantidade de clientes, colaboradores, a quantidade de profissionais, de parceiros, de prestadores de serviço que estão ao nosso redor. Na hora que a gente aumenta isso, a gente aumenta a nossa rede de impacto. E aí sim, eu posso passar a minha mensagem de que pessoas importam, de que vidas importam, de que as relações importam, né? E eu acredito muito nisso. E mais uma vez você vai construir algo novo e disruptivo em outro lugar também. Sim. E isso me lembra muito a minha própria história com você, né? Quando você é o responsável por eu estar hoje em São Paulo, você foi o instrumento.
Então, quando a gente fez a consultoria, Lembro bem. você me convidou para ir te atender em São Paulo. E quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, esse é meu lugar no mundo. Ou seja, você precisou passar pela minha vida para que eu pudesse ver um novo mundo. Será que eu teria ido? Talvez não. Ainda te cutuquei ali, Sim. né? E aí, mas você vai ficar com um pé lá e um pé cá ou você vai mergulhar nisso Vai mergulhar de de uma vez? vez. E fora que durante todo o meu tempo de consultora, o Fábio foi você foi uma das pessoas que mais me trouxe clientes até hoje. Primeiro porque você teve muito resultado, com certeza. Claro. E depois porque você tem esse coração, realmente. Então eu sou prova viva do que você fala é real. E a gente era o quê? Profissional, eu te atendendo, né? Como se diz, eu prestei um serviço, dinheiro para cá, serviço para lá, poderia ter ficado nisso, mas você de fato impactou, gerou um impacto maior, assim como eu também busco fazer isso na vida das pessoas. E por falar em impacto, Fábio, eu sempre, pra gente poder caminhar aqui para o final, é algo que eu sempre gosto de trazer, que é algo que eu acredito, é sobre família. Porque no meio desse caminho, o Fábio é aquele cara que faz do desafio, que acontece, mas também tem esse Fábio família. Como que você traz essa versão do Fábio para as pessoas? Como que é isso para você? Eu confesso que a versão do Fábio família, poucas pessoas sabem, conhecem, entendem de fato. Minha esposa é uma pessoa que no ecossistema dela também é pública, né? Então, na minha cidade mesmo, eu sou conhecido como o marido da Vanessa, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa super reservada, muito mais low profile que eu, por mais incrível que pareça, né, considerando que a imagem dela é exposta, mas a imagem dela que é exposta é a imagem da Vanessa que vende, né, é a imagem profissional. Eu ainda deslizo um pouco, entrego um pouquinho da minha vida pessoal ali, mas eu confesso que esse Fábio Família, ele é pouco visto pelas pessoas, ele é pouco visto pelo mercado, né, e eu poderia ter vários motivos para isso, mas o único motivo de eu reservar o que eu reservo sobre o Fábio Família é um só. É porque tá bom demais eu vivendo aquele meu momento ali que não dá tempo de compartilhar ele. Sim. É muito resumido isso. E então, sou casado, eu e a Vanessa estamos juntos há 4 anos, né? Vai fazer 4 anos agora em abril. Estou casado há 3 e vivendo um momento muito bom, de muita qualidade, de tempo de qualidade juntos, principalmente por essa etapa nova nos Estados Unidos, onde eu viajo menos, né? Nós estamos juntos lá. Então isso tudo eu acho que colabora e contribui muito, inclusive para o meu crescimento profissional. Eu tenho mais discernimento, eu tenho mais segurança, eu tenho mais calma nas minhas decisões e isso tudo é resultado de uma vida pessoal equilibrada, né? De uma vida emocional equilibrada. Então essa é a minha percepção quando você me fala de família. Porque eu acho que é isso que é importante, porque muitos empreendedores focam só conquistar, fazer e ganhar dinheiro. E a gente sabe que não é só sobre isso. Não é, definitivamente. Esse não é o sucesso. Não adianta você ter sucesso lá fora e ser um fracassado dentro de casa. Exatamente. E muita atenção às mesas que você senta. Sim. Porque nem sempre aquela mesa de sucesso, prosperidade, de abundância financeira é a mesa ideal para você. Tem muitas mesas que eu sentei com oportunidades ímpares de negócio, de trabalho, não eram mesas para mim. Não eram pessoas para mim. E aí você tem que ir tomando decisões de se levantar dessas mesas e escolher o que é prioridade na sua vida. Sim. Sua família, sua fé. E se as coisas vão contra isso, não faz sentido você continuar ali. Isso não é prosperidade. Acho que ter esse discernimento. E você tocou num ponto aí interessante do novo Fábio, a fé. Sim, sim. Hoje é diferente para você, não é? Hoje eu tenho uma visão mais humilde e menos orgulhosa do que a presença de Deus na minha vida. Legal. E eu acho que isso faz uma diferença muito grande, né? Eu sempre tive total discernimento de que tudo que eu tenho é graças a mim, é graças ao meu esforço, é graças ao meu trabalho, é uma recompensa de toda a luta que eu tive antes. Mas é graças a mim. Hoje eu entendo o verdadeiro significado de graças a Deus. Legal. Então, estou nesse processo e eu tenho certeza que ele é eterno, de aprendizado, de resiliência, de humildade, de entender as pessoas, as relações, entender qual que é a vontade de Deus para a minha vida.
Legal. E isso tem mexido muito comigo. Isso faz muita diferença, né, Fábio? Muito. Você toma decisões com muito mais paz. Você finalmente alcança o sucesso. E já me perguntaram o que é sucesso. Porque ninguém consegue definir o que é sucesso. Porque é muito pessoal. Sucesso para mim é muito simples. Tranquilidade financeira. Ou liberdade financeira. E paz no coração. Se você tem o seu coração em paz e liberdade financeira, é o meu objetivo de sucesso. Sim. Qualquer decisão que tire ou a paz do seu coração ou que atrapalhe na sua tranquilidade e liberdade financeira, ela tem que ser revista e repensada. Se ela te afasta disso, se ela te aproxima disso. E se as duas não estiverem andando juntas, algo de errado não está certo aí. Boa. Né? Bom, gente, tá maravilhoso o nosso papo aqui. A gente ainda iria longe para trazer tantas coisas que você deixar, carrega. Né? Tantas coisas que você carrega e poderia somar com a vida das pessoas e inspirar essas pessoas. Mas, Fábio, pra gente fechar, eu falei que a gente tem viradas de chaves na nossa jornada. Então, se fosse para você deixar de fato essa chave poderosa na sua jornada que possa inspirar outras vidas, qual seria ela? Olha, tem tantos pontos, tem tantas frentes que eu poderia pensar, que eu poderia falar, Marla. Mas a gente falou sobre sucesso, falou sobre imagem, sobre identidade, sobre fé. Mas uma das coisas, né, vou pegar aqui na busca eterna de todo mundo, que é sucesso e felicidade, né? Uma das maiores lições, ensinamentos que eu pego para mim é que nunca tem um fim. Nunca tem um fim. Não existe uma meta que se alcance e que se fique por ali. Você sempre quer outra coisa. E a gente tem que tomar muito cuidado. O mais. Né? Do mais, do querer mais, do ir mais, porque você pode entrar numa busca incessante de nunca chegar lá. E aí a gente mira tanto no objetivo que esquece da jornada, que esquece do meio do caminho. Se eu mirar muito no meu objetivo do sucesso, da felicidade, do etc., eu não vou viver a jornada do meu casamento, não vou viver a jornada da atual evolução da minha empresa. Né? Você pode olhar ou para o que foi feito ou para o que falta. Se você olhar para o que falta, a sua busca vai ser incessante, estressante e frustrante. Se você olhar para o que foi feito, você vai ser grato, resiliente e corajoso para dar o próximo passo. Boa, então, gostei. Se eu posso dividir alguma coisa com vocês, muito hoje bom. Seria isso. Muito bom, Fábio. Obrigada. Obrigada mesmo pela parceria de sempre. Conte conosco, conte comigo. Desejo todo sucesso do mundo nessa nova fase, nessa nova estação da sua vida. Tenho certeza que Deus já abriu todas as portas, aquelas necessárias. É isso aí, conte conosco. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo para inspirar você, me inspira tanto, espero que a sua vida também seja inspirada. Eu vou deixar aqui para vocês as redes do Fábio, para você acompanhar ele, conhecer um pouco mais dessa história e dessa jornada do Fábio. E se você ainda não acompanha o nosso podcast, já se inscreve aqui. E se essa história impactou a sua vida, compartilha também com outras pessoas que podem também tirar outros aprendizados. Muito obrigada e acompanhe os próximos episódios. Obrigado, pessoal!